Aleluia. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Glória a Deus. Pode se assentar, meu querido. Antes de compartilhar a palavra, é duro você lidar com gente que é profética. O Samuel me abordou na quinta-feira, falou: você está sabendo que você está anunciado sábado de manhã? Eu falei: não, ninguém me avisou, mas como meu voo é à tarde, está tranquilo. Ele: sério? Aí eu descobri que eu não estava anunciado, que ele jogou um verde, colheu maduro. Aí eu falei: então você estava brincando? Ele falou: não, sendo profético. Mas, gente, foi uma grata surpresa para mim, a gente poder ter a oportunidade de estar com vocês, ainda que correndo. Eu vou terminar de falar, peço perdão, vou literalmente já correr para o aeroporto por causa de outro compromisso, mas uma alegria poder servi-los. Nós vamos disponibilizar aqui nesses dias para vocês um pouco de material que eu consegui trazer de outro evento. Nós acabamos de lançar nessa semana um livro novo, que é O Caminho da Obediência. Como viver a verdade que cremos e pregamos. Eu ouso dizer que é uma das mensagens mais importantes que Deus nos deu. Para aqueles que nos acompanham, esse livro vem fechar a trilogia de O Impacto da Santidade e Graça Transformadora. Também temos ali um outro material. Eu estou chamando de novo, mas ele não é um livro novo, ele foi revitalizado recentemente, uma publicação mais antiga, mas uma mensagem que realmente foi um divisor de águas para mim. Voz de muitas águas, quando a palavra de Deus fala mais alto. A ênfase bíblica sobre a expressão que a voz de Deus é como voz de muitas águas sempre se refere ao barulho, né? Porque a ênfase ao barulho. Em 1 Coríntios 14:10, o apóstolo Paulo diz: há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. E a essência da mensagem do livro é dizer que a palavra de Deus tem que falar mais alto que outras vozes. Nós exploramos 9 capítulos distintos falando sobre outras vozes e como eu e você podemos permitir, por meio de uma interação, que a palavra de Deus, as encubra. É uma orientação muito prática para a vida cristã. E temos também um pouco de um outro clássico do ministério, que é um assunto relacionado ao que eu sinto de Deus de falar aqui hoje, que é o livro A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Só o que você vai economizar de comida, depois de ler esse livro, já justifica o investimento do livro. Eu gosto sempre de explicar que eu não ganho nada com a venda dos meus livros. A gente reinveste estudo no Ministério de Ensino, na produção de conteúdo. Então, cada vez que você adquire um dos nossos livros, além de ajudar-se a si mesmo no seu crescimento, também está nos ajudando a ajudar outros. Dito isso, abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 16 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Qualquer for a sua versão, acompanhe comigo. Eu quero fazer desse texto tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para aquilo que nós vamos falar junto. O salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Se não for pedir muito, será que a gente poderia declarar juntos esse versículo? Vou pedir para você repetir comigo, para não ficar aquela bagunça da desordem, que hora começa, Mas se você puder, repita depois de mim, diga: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Bom, o salmista, evidentemente, fala debaixo da inspiração do Espírito, mas é importante que a gente entenda a declaração. A expressão "tu me farás ver os caminhos da vida", evidentemente aponta numa direção. Se fosse algo que a gente pudesse ver de forma espontânea, automática, a gente não precisaria da ajuda de Deus. Se precisa da ajuda de Deus, não é espontâneo ou automático. Como Deus trabalha para nos fazer ver isso, eu vou deixar para o final. Mas depois de considerar que é Deus que nos faz ver, ele usa outra expressão que nós precisamos entender: os caminhos da vida. Caminho, evidentemente, é um percurso que eu e você fazemos com uma finalidade: sempre alcançar um destino, um alvo, ou uma localização, um destino específico. Na Escritura, isso é usado de forma abrangente, até para falar da salvação. A experiência da conversão é classificada como uma porta, o que temos depois de nós é um caminho, e o apóstolo Paulo diz que trilhamos nesse caminho prosseguindo para o alvo. Mas muitas vezes a ideia de caminho, ela também sugere propósito.
Quando falamos do propósito de Deus para a humanidade, nós podemos combinar tanto a ideia do propósito como o caminho da salvação, que é parte do combo que Deus nos oferece. Mas quais são os caminhos? O que é que Deus tem para nós a ponto de dizer, eu preciso mostrar porque eu quero que vocês andem nele. Eu e você não fomos criados sem propósito, existe uma finalidade. E se a gente for resumir isso, a gente pode apresentar uma declaração do apóstolo Paulo na pregação que ele faz em Atenas, Atos 17, que serve tanto para aquele que não é ainda convertido, como para o que já se converteu. Ele diz que de um só homem, Atos 17, 26 e 27, uma clara referência a Adão, de um só homem Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Aí vem uma frase com indicativo de propósito. Para quê? Para que Deus de um fez todos nós? Para que o buscassem. A verdade é que eu e você existimos para buscar a Deus. Então a pergunta é, esses caminhos estão relacionados com a busca a Deus? Evidente que sim. Na sequência ele vai dizer, na tua presença. Depois de ver os caminhos, aonde eles conduzem? Na tua presença. E aí ele afirma de algo que nós vamos encontrar lá e somente lá, em nenhum outro lugar. Plenitude de alegria. Não apenas alegria, mas a mais completa, cheia, medida de satisfação e de gozo. Só pode ser experimentada nesse lugar da presença de Deus. E quando ele fala de alegria, não é um sentimento etéreo, vago, subjetivo. Ele usa uma maneira de expressar isso quando ele fala à sua direita. As traduções mais antigas dizem à sua destra. Há delícias, ou seja, deleites perpetuamente. Eu gostaria que você pudesse parar para pensar comigo, que Davi está falando a respeito da restauração de algo que foi perdido. Quando você olha para a criação lá no Éden, quando Deus cria o primeiro casal, antes da queda, eles estão em plena comunhão com Deus. Portanto, acessando plena alegria. É importante que a gente pense nessa perspectiva. Agora, apesar de poderem desfrutar plenamente de Deus, portanto, da plenitude de alegria, Deus nunca se opôs que eles tivessem acesso a outras formas de alegria. Então, por exemplo, quando Deus põe em execução o plano eterno do casamento, olhando para o homem, dizendo, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma ajudadora idônea, Deus estava oferecendo, entre outras coisas, deleite, do emocional ao físico. Quando Deus diz para o homem, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos daquela. Eu brinco que na minha Bíblia toda está em negrito, caixa alta. Né? Porque, gente, Deus podia ter feito uma única fruta, com um único cheiro, tamanho, textura, sabor, né? E que tivesse todos os nutrientes que o corpo precisa, a sobrevivência estaria garantida, mas eu acho que ia ser um tédio comer a mesma coisa sempre. Só quem faz dieta restritiva, repetindo alimento, sabe o efeito que isso pode causar. Algo parecido com os israelitas, que uma hora olha para o próprio maná que Deus está dando e diz, nossa alma tem fastio desse pão. Né? Então, Deus caprichou. Diferente disso, Ele fez toda a variedade de cores, tamanhos, cheiros, texturas, sabores, frutas sazonais. Você fica esperando a estação voltar para usufruir de novo. Basicamente, quando você olha a doutrina, né, do assunto da alimentação, a alimentação na Bíblia não é apenas sobrevivência, mas é também deleite. Evidentemente, dentro de certos padrões, dentro de certos limites, mas o tempo todo nós vemos que Deus nunca se opôs que o ser humano acessasse outras formas de alegria. Mas Ele diz, o dia que você cruzar o limite do proibido, vai dar ruim. Vai ter morte. E a morte ali não era fim de existência imediata. O Senhor fala principalmente de uma ruptura espiritual daquele que é a plenitude de alegria. Bom, nós conhecemos a história. Adão e Eva, infelizmente, ultrapassaram o limite do proibido e deu ruim não só para eles. Nós estamos pagando essa conta até hoje. O apóstolo Paulo faz uma releitura disso em Romanos 5,12, dizendo, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Mas Deus, que não é pego de surpresa por nada, já tinha um plano de redenção antes da criação do homem. E esse plano é ativado. E ao longo de todo o Antigo Testamento, de forma progressiva, essas revelações vão sendo anunciadas. E agora Davi, que Jesus chamou de profeta, né, que o Novo Testamento diz que falava pelo Espírito de Deus, ele está tendo vislumbres da redenção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Nós vamos acessar de novo o lugar da tua presença, onde plenitude de alegria, onde há deleites perpétuos. E esse homem que passou a ter esse tipo de vislumbre, ele viveu algo com Deus diferente, não apenas dos da sua geração, mas nós podemos dizer diferente de toda a antiga aliança. O único homem chamado por Deus, não
Não foi ele que se chamou, se autodenominou. Um homem segundo o coração de Deus. E sabemos que essa declaração não era para sustentar a perfeição, que a Bíblia registra que Davi não tinha. Mas ele tinha um coração apaixonado, fascinado por Deus. O homem que no Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Né? Por que, Davi? Porque você está com um problema, está precisando de uma bênção, de socorro? Não, ele diz, para contemplar sua formosura, para meditar no seu santo templo. Davi estava dizendo, eu quero te admirar, eu quero ficar babando nos seus atributos, eu quero te estudar e compreender melhor. Agora, esse homem, não apenas um conquistador sem igual, mas um adorador fora da curva do comum, que nos abençoa e inspira até hoje. Ele que de fato viveu algo diferente dos da sua época, da aliança em que estava, ele também consegue em algum momento a façanha de ultrapassar o limite do proibido. E normalmente a gente se concentra em falar só do pecado, do adultério com Batseba, e esquecemos que ele escalonou para encobrir o primeiro. Ele comete o homicídio de Urias. Nós sabemos que ele se arrependeu, foi perdoado, né? Evidentemente isso não está em discussão, mas também é inquestionável todas as consequências que vieram desse pecado. Quando Natã anuncia, o teu pecado foi perdoado, você não vai morrer, ele também diz, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais se apartará da sua casa. Mas o que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Mas a criança concebida dessa relação vai morrer. Davi fica 7 dias prostrado em jejum, né, na presença de Deus, intercedendo pela criança. E o Senhor diz, não será revertido o juízo declarado. Quando você olha para situações como essa, a pergunta, o questionamento que eu gosto de fazer, e o tempo todo que eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de fazer questionamentos e perguntas, é como alguém desconecta da fonte de plena alegria e simplesmente retrocede para prazeres inferiores. Uma vez eu vi um pregador dizendo, não há nenhuma forma de alegria no pecado. Eu pensei, se não tivesse, ninguém pecava. Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que o pecado, como a gente brinca lá no sul, é muita manchete para pouca notícia. Se promete muito, se entrega pouco. O prazer é muito rápido, é muito pequeno, e a conta depois é cara, é alta, é amarga. Mas dizer que não há prazer, nós não podemos, isso seria ir contra a própria Escritura. Porém, a classificação bíblica é de prazeres transitórios. O que leva alguém a abrir mão da fonte permanente, plena de alegria, por um prazer transitório de conta tão alta. Segunda pergunta, isso é exclusividade de Adão e Eva, de Davi, ou pode acontecer comigo e com você? Na verdade, o Novo Testamento responde isso com diversas recorrências, e eu vou ler só uma delas, que está lá em Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Tenham cuidado, irmãos. Esse tenham cuidado fique esperto, abre o olho, presta atenção. Você preferia a versão de crente mais pentecostal, vigia, varão. Né? Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou. Pelo contrário, animem uns aos outros. O que é o contrário de se afastar? Permanecer junto, próximo. Ou, como o mineiro gosta de dizer, e eu acho muito legal ouvir eles falando, garradinho, né, em Deus. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é classificado engano, porque, como eu disse, ele não entrega o que promete, mas tem sabotado muita gente. E a Bíblia diz, preste atenção. Tenha cuidado. E eu passei a me questionar bastante nos últimos anos. Como é que alguém perde a sensibilidade para com Deus? Vendo isso na Escritura, vendo isso ao longo da história, vendo isso na vida de pessoas. Né? Eu estou no pastorado, daqui a alguns meses vou completar 32 anos. Como se perde a sensibilidade? E a pergunta de como se perde não é porque queira perdê-la. É justamente porque eu quero evitar o processo. Foi nessa época de questionamento que Deus estava me guiando algumas respostas, que eu tive uma conversa específica com um gigante espiritual da nossa nação, um homem de Deus que eu admiro muito. Nós nos encontramos, eu estava num evento dele, que ele me chamou para ministrar, e ele me mandou uma mensagem, né, que eu li assim que o avião havia aterrissado na cidade do evento lá deles. E quando eu abri o WhatsApp, eu vi ele dizendo, olha, alguém vai te pegar no aeroporto, vai te levar direto
para o restaurante, para você encontrar comigo e os outros preletores do evento, nós vamos almoçar junto. Eu respondi para ele, falei, pastor, vai ser uma alegria ter o tempo de mesa com vocês, mas deixa eu te avisar antes, só para evitar constrangimento, eu não estou comendo. Ele falou, então faz o seguinte, vai para o hotel à noite, a gente janta junto. Eu falei, então, é que à noite eu também não vou estar comendo. Ele, não, tranquilo, entendi, você deve estar jejuando. Amanhã nós tomamos café da manhã. Eu falei, pastor, para o senhor não tentar de refeição em refeição, eu não vou comer nenhuma refeição, nenhum dos dias. Ele falou, ok, entendi, depois nós falamos. Quando nós nos encontramos, ele me pergunta, quantos dias você já está jejuando? Eu falei, alguns. Ele falou, quantos dias mais vai? Eu falei, mais alguns. Ele falou, Subirá, me ajude, posso te fazer algumas perguntas sobre jejum? Ele falou, eu sofro de gastrite, eu não sei o que é fazer mais do que um dia de jejum na vida, até porque a gastrite não me permite ir além. Ele falou, eu fico olhando esses seus jejuns prolongados e eu fico muito curioso. Posso te fazer algumas perguntas? Eu falei, claro. Mas achei que ele queria me fazer perguntas sobre a fisiologia do jejum, né? Como que nós podemos lidar com isso na prática. E ele dispara logo uma pergunta que fazia muito tempo que eu queria ouvir, ninguém tinha feito. Ele me olha e diz, o que tem te levado com tanta frequência, insistência, recorrência, paixão a esses jejuns prolongados? Eu falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, comecei a jejuar aos 15, mas aos 18 já fazia todo mês de 3 a 7 dias na água. Falei, se o senhor me perguntasse isso lá atrás, eu diria que era fome pelo sobrenatural. Eu queria ver uma igreja que continua a fazer exatamente aquilo que fazia desde o início do livro de Atos, e os homens de Deus que estavam fazendo diferença diziam, sem jejum e oração, você não vai a lugar nenhum. Então eu comecei a me dedicar a essa prática, e eu posso te dizer, o jejum foi uma ferramenta de acesso ao sobrenatural, a manifestação dos dons, a experiências incríveis, mas hoje para mim, isso não é mais meu propósito. Isso virou efeito colateral, uma boa consequência, mas não é mais meu propósito. E ele insistiu, qual é o propósito hoje? E quando eu falei para ele, eu percebi que pela primeira vez eu tinha formulado uma coisa, né, que me deu clareza, porque até então parece que eu nunca tinha pensado em elaborar a resposta. E eu me vi dizendo para ele assim, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Esse homem é um mestre de Bíblia, uma biblioteca ambulante, mas quando eu falei isso, ele me olha com uma cara surpresa e diz, me fale mais sobre isso. Eu falei, pastorzão, para tentar te explicar algo espiritual, vou ter que começar por algo natural. Quando você já está alguns dias de jejum, seu paladar fica muito sensível. As pessoas costumam dizer que água não tem sabor. Quem jejua discorda, né? Porque tem muita diferença no paladar. Talvez porque você já passou por um processo de limpeza, desintoxicação, talvez porque não tem aquela enxurrada de sabores diferentes entrando. Mas, por exemplo, meu médico que me acompanha nesses jejuns prolongados, ele exige que eu me hidrate muito, e de preferência com água de pH alto, né? Tem que ser de 7 para cima, quanto mais elevado, melhor. O problema, quanto mais alto o pH da água, mais salobra é o gosto dela. Agora, às vezes você tem uma água que o sabor não incomoda, mas o pH é baixo. Então existe uma manobra que todo jejuador, gente que faz jejum prolongado, aprende a fazer, que resolve os dois problemas. Ou o sabor ruim da água de pH bom, ou a falta de pH de qualidade na água que tem sabor melhor, que é você colocar um pouco de limão. O limão alcaliniza a água do pH baixo e resolve o problema dela, e ele dribla a questão do sabor, daqui o pH já está legal. Então, eu falei para ele, alguns dias antes de estar aqui, eu estava em outro evento, e eu saí com os preletores para o almoço, alguém falou, Subirá, você não está comendo, vá para o hotel. Né? Eu falei, mas pelo menos eu tenho o direito de sentar à mesa e conversar, compartilhar com vocês. Aí ele falou assim, vai constranger a gente. Eu falei, o problema é seu. A hora que eu falei, eu já me arrependi. Eu falei, não precisava ter falado desse jeito. Né? Aí, eu pensando em como lidar com aquela situação, eu fiz uma brincadeira. Eu falei, mas ó, fica tranquilo. Se te ajudar a não te constranger, hoje é dia de banquete. Ele, como assim banquete? Está em jejum ou não está? Falei, não, mas é que hoje eu vou pedir água com gás, com limão espremido. Para quem está em jejum é banquete, filho. Aí a turma riu, ficou por isso, eu achei que não precisava falar mais nada. Quando chegamos lá, e eu pedi ao garçom, eu falei, amigo, eu preciso de sumo do limão, suco do limão espremido, que eu quero, né, adicionar na água. Você pode trazer à parte? Sim. Daqui a pouco ele trouxe um copo do mesmo tamanho ou maior que essa xícara. Normalmente, qualquer restaurante você pede, vem um copinho de pinga, né, aquele pequenininho, com meio ou no máximo um limão espremido. Quando eu vi aquele copo inteiro, pensei, ele não entendeu. Ele deve ter achado que eu queria uma limonada, né, porque se tanto, ele não ia espremer tanto limão assim. Mas antes de reclamar, eu peguei e dei um golinho. E quando eu dei o golinho, eu senti que estava doce. Então eu chamei ele e falei, amigo,
Eu só queria o sumo do limão. Eu não sei se eu não expliquei direito, né? Mas eu não queria uma limonada. Ele falou, isso não é limonada, é o sumo do limão. Eu falei, impossível, tá doce. Ele falou, impossível, digo eu, que vi o cara da cozinha espremer só limão aí. Aí eu pensei, eu tô doido. Eu tenho certeza, está doce. Provei a segunda vez na frente dele, falei, está doce. Ele botou a mão na cabeça e falou, não pode. Aí o pastor que estava sentado à minha frente, curioso, tomou o copo da minha mão e falou, deixa eu fazer o tirateima. E aí ele prova e faz uma cara de azedo. E disse, pelo amor de Deus, tem nada de doce aqui, você está maluco? Eu falei, gente, eu estou maluco. Eu peguei de volta, provei e falei, está doce. Ele achou que o doido era ele, provou de novo. Fez cara de azedo outra vez. O povo da mesa, curioso, estava acontecendo, todo mundo começou a provar e fazer cara de azedo. E eu quase fiquei sem limão, apesar de ter vindo muito. Naquela hora, só depois de todo mundo estar dizendo que você está doido, eu lembrei. Eram os dias que eu estava em jejum. Eu falei, é o jejum. Eu estava conseguindo perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. Eu falei, pastor, da mesma forma que o jejum tem feito isso pelo meu paladar, no plano espiritual não é nada diferente. Às vezes eu estou com a Bíblia aberta. E a pergunta é isso, sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. Às vezes eu entro num lugar da oração e da adoração e a pergunta é isso, sempre foi doce desse jeito? E eu que não percebia? Isso tem me impactado profundamente. Eu não quero falar mera e estritamente sobre jejum. Mas não há como desconectar essa prática para chegarmos ao lugar dos princípios que eu quero compartilhar com você. Nesse questionamento, como é que alguém tem se deixado ser roubado da sua sensibilidade para com Deus? Eu comecei, e eu gosto muitas vezes, principalmente nesses períodos de jejum, de ler a Bíblia toda, em períodos curtos, olhando e procurando uma coisa só, versículo por versículo. E eu comecei a perceber nesse tipo de questionamento algumas verdades e princípios bíblicos. O primeiro deles, se você puder repetir comigo, isso é só efeito didático, tá, gente? Não tem nada espiritual. Outro dia alguém falou, esse negócio de repetir é espiritual. Eu falei, não, é só para te ajudar a lembrar os tópicos principais. A primeira verdade foi, quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. O Senhor Jesus diz em Mateus 6,21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E com tesouro, ele não falava apenas tesouro literal, porque se quando ele começa dizendo, não juntem tesouro na terra, está falando de literal, quando ele diz juntem no céu, já não é. Tesouro é aquilo ao qual você atribui valor, ao que você dá importância. Jesus estava dizendo, você tem que dar importância aos tesouros que duram. Esse é que a traça e a ferrugem corroem, os ladrões minam e roubam, aqueles são eternos. Então ele está falando de valorização. E aquilo que você valoriza determina uma capacidade de atrair o seu coração. Estabelece diante de você, né, um trilho e ao mesmo tempo se torna a força motriz que te empurra nesse trilho em direção ao que você valoriza. Então, por exemplo, quando alguém me diz, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, a primeira coisa que eu penso é, não lhe falta tempo, lhe falta senso de importância. E às vezes ele está certo em não ter tempo para aquilo, porque tem coisas que não merecem o tempo da gente mesmo. Mas, normalmente, eu penso isso. Né? Por quê? Não importa se nós estamos falando de coisas espirituais, da vida em Deus, do tempo com o Senhor, ou se nós vamos falar de coisas naturais. Né? Então, a pessoa, normalmente, quando ela tem aquela percepção de valor e importância, ela vai arrumar tempo para aquilo. E não apenas tempo. Um trilho se estabelece, uma força motriz está ali. E quando nós falamos das coisas espirituais, não é diferente. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz, não deis aos cães o que é santo, e nem lancem pérolas aos porcos. Jesus não estava acreditando que as pessoas iam literalmente jogar pérola para porco. Mas Jesus está usando a figura, você não entrega algo de valor para quem não reconhece o valor daquilo. Agora, se ele manda a gente não fazer isso, a pergunta é, nós vamos achar que Deus faria isso? Ele nos mandaria fazer algo diferente do que ele faz? Evidente que não. Um dia alguém me perguntou, pastor, eu estou aqui bolado com esse negócio do Jacó e do Esaú. Porque o Jacó trollar o irmão com o negócio da comida, pelo direito de primogenitura, essa dinâmica de irmãos, a carnalidade a gente entende. Mas ele olhou para mim e falou, me ajuda a entender. A façanha do Jacó fazer os céus validarem o ato de compra dele. Porque como é que os céus respaldaram isso é que eu não entendo. Eu olhei para ele e falei, a Bíblia não diz que os céus respaldaram o ato de compra de Jacó. Não, claro que sim, ele se tornou herdeiro. Eu falei, nós não vamos discutir que ele se tornou herdeiro. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz em Gênesis e repete em Hebreus, é que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Os céus autenticaram o desprezo de Esaú. Deus não vai jogar pérola para os porcos.
E eu e você precisamos entender, quem valoriza nem busca e nem acessa, porque não vai encontrar disponibilidade. Se você olhar para alguns outros princípios bíblicos, por exemplo, qual é a moeda de troca no reino de Deus? Moeda de troca, vou botar entre aspas, eu sei que isso dói o ouvido da gente, porque alguns pensam, não, pastor, o senhor está ignorando a doutrina da graça. Não, não estou não. O próprio Jesus usou essa linguagem. Por exemplo, você pega a carta à igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que se vista, colírio a fim de ungir os seus olhos. O que é comprar? Você oferece algo primeiro para acessar em troca aquilo que o outro tem à disposição. E, evidentemente, Jesus não está falando de pagar com dinheiro físico ou literal. Isaías 55:1, a palavra de Deus diz, todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Para quem não tem dinheiro, normalmente a gente diz que é doação, que é o 0,800 na faixa, né? Mas Deus está dizendo, você tem que comprar, a sua moeda é outra. E diz, quem tem sede, vem às águas. E quem tem fome, vem atrás do meu alimento. Fome e sede são alegorias de interesse. Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento. Por que sobre o sedento? É quem valoriza a água, é quem não vai desperdiçar a água, é quem vai aproveitar a água. Em toda a Escritura há um padrão que se repete. A moeda de acesso ao que Deus tem de troca é o interesse. E nós precisamos compreender, nessa perspectiva divina, o poder da valorização. Dito isso, segundo aspecto que eu quero trabalhar aqui é um questionamento. O que nos impede de valorizar mais a Deus? Porque se a valorização é a chave que vai determinar uma busca profunda e não o retrocesso, o que é que nos impede de valorizar mais a Deus? O próprio Jesus, que em Mateus 6:21 diz, onde estiver o seu tesouro estará o seu coração, alguns versículos à frente, no 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar um, amar o outro. Agora preste atenção que a segunda relação é mais sensível. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E na sequência ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Quando existe algo concorrendo com atenção, a gente pode começar a entrar no modo de dedicação à concorrência e imperceptível, porque lentamente, de desprezo ao verdadeiro Senhor que é Deus. E se você considerar isso, a verdade é que o próprio Jesus gastou muito tempo ensinando sobre essas coisas. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, ele fala da semente que caiu entre espinhos. Outro dos evangelhos menciona um detalhe dos espinhos crescerem. Mas aqui Jesus diz assim, a parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e no correr dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Honestamente, a gente não fala tudo o que devia sobre preocupações, nem sobre riqueza, mas quase nada sobre a expressão prazeres. Falando agora aos crentes. Isso, honestamente, ultimamente é algo que Deus tem chamado a minha atenção. A gente precisa entender que essas coisas podem ser uma concorrência com a intimidade com Deus. A preocupação da qual Deus diz que eu e você não temos que andar ansioso, mas confiar nele, pode nos atrapalhar. As riquezas em si não são um problema, mas se não nos relacionarmos com ela de forma correta, elas são concorrentes. Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. A gente diz que o problema não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. Então a maneira de relacionar, evidentemente, pode virar concorrência, mas prazeres precisam ser devidamente entendidos. E quando eu falo de prazeres, eu lembro da exortação do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando ele começa falando que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando a gente lê tempos difíceis, a primeira coisa que passa na cabeça da gente é circunstância. É que o circunstancial iria complicar. Mas, honestamente, nossa qualidade de vida hoje é muito melhor do que quando Paulo escreveu. Educação, cultura, né, padrão financeiro, saúde, toda a tecnologia, conforto. Não existe ângulo ou perspectiva que você olhe e diga que a coisa ficou pior. Ah, pastor, mas ainda tem terremoto. Eles também tinham, sem ter a parte boa que nós temos. Ah, tem praga. Eles também tinham um pouco mais, sem ter os recursos que nós temos. Agora, a Bíblia não estava enfatizando a circunstância. O verso seguinte, o 2 diz, pois os homens serão. E aí você percebe que os tempos difíceis estão mais ligados a comportamento humano
do que necessariamente as circunstâncias. E aí vem uma lista aqui. Pois homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, obedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Até aqui parece estar falando do ímpio. Aí você lê, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então preste atenção, ele é mais amigo do prazer do que amigo de Deus. Para ser amigo de Deus não pode ser ímpio. Romanos 5 diz que a nossa condição sem Cristo é de inimizade contra Deus. Só existe amizade pela reconciliação do sangue da cruz do Senhor Jesus. E a próxima declaração no verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. O ímpio não está preocupado com a aparência de piedade, principalmente quem tem esse tipo de comportamento. Ele está falando de crentes desvirtuados, que já foram mais amigos de Deus, mas agora estão se tornando mais amigos de prazeres. E aqui, leia-se, não necessariamente prazeres ilícitos. E a gente tem que parar para pensar nisso. De quem que você quer ser amigo? Consciente ou inconscientemente, de quem te agrada. Não em tudo, ninguém vai agradar a gente em tudo, mas tem que mais agradar do que desagradar. Meu primeiro ano de pastorado, eu naquela época ainda sofria de honesticídio, ou sincericídio, chame como quiser. Em nome da honestidade, sinceridade, às vezes cometer homicídio, de vez em quando era quase um suicídio, porque a gente também acabava se colocando em situações complexas. Mas a minha filosofia era a verdade doa quem doer. Especialmente, quem achava que tinha liberdade para falar o que queria, eu pensava, vai ouvir o que não quer. Eu lembro de um irmão da igreja, que um dia ele me procura, ele vivia reclamando de tudo e de todos, o tempo todo. Mas aquele dia ele veio reclamar de mim. Ele falou, pastor, eu estou muito aborrecido com o senhor. Eu falei, por quê? Ele falou, eu vivo tentando ser seu amigo e o senhor só me bloqueia, não me deixa entrar. E ele fez uma das coisas que eu mais odeio, comparação. Fulano não faz nada e você é amigo dele. A hora que eu vi, já estava saindo da minha boca. Eu falei, já te ocorreu que o fulano é legal? Ele me olhou e falou, o que o senhor está falando? Eu falei, você não entendeu o desenho. Fulano é legal, agradável. Você é um mala sem alça. Eu falei, eu não quero ser seu amigo. Eu sou obrigado a ser seu pastor, porque Jesus me confiou você. Eu não sou obrigado a ser seu amigo e eu não quero ser seu amigo. Você é uma pessoa extremamente desagradável. Ninguém nessa igreja presta. Todo tempo, toda hora você está reclamando de todo mundo. Hoje sou eu. Eu falei, já te ocorreu que em vez de todo mundo ser ruim, só você ser bom, pode ser o contrário? Porque é só você que tem problema com todo mundo, e todo mundo só tem problema com você aqui. E a hora que eu percebi, ele estava implodindo na minha frente. Esses dias alguém falou, pastor, hoje, 30 anos depois, o senhor falaria diferente? Eu digo, de outra maneira. Mas, gente, honestamente, ninguém quer ser amigo de gente que é frequente e constantemente desagradável. Então, alguém já foi amigo de Deus, encontrou um certo aprazimento em Deus. Mesmo que não foi o nível mais profundo. Só que agora está mais amigo dos prazeres, está encontrando mais aprazimento do lado de cá do que de lá. E não significa que a fonte de lá não era melhor. Provavelmente ele não foi profundo lá, ou simplesmente só distraiu para o lado de cá. Eu tenho visto muita gente, eu creio em promessas bíblicas de provisão e prosperidade, mas tem muito crente usando isso como uma máscara para esconder sua própria avareza e ganância e não percebe que está se perdendo no processo. Eu creio que Deus deseja nos promover numa série de áreas para cumprirmos o propósito, mas tem muita gente usando isso para correr atrás daquilo que Deus não quer, em nome de eu tenho que alcançar tudo que eu quero. E as pessoas estão buscando certos prazeres, que muitas vezes não são só aquilo que você vai imaginar, é um deleite físico, mas são padrões de realização que estão afastando eles de um lugar de amizade com Deus. Já tiveram uma intimidade maior e agora estão comprometendo isso. Então, o que nos impede de valorizar mais a Deus é a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus. Se esse é o problema, então a pergunta agora é, qual é a solução? Em terceiro e último lugar, eu questiono, o que nos ajuda a valorizar mais a Deus? Talvez aqui eu gaste um pouquinho mais de tempo do que no tópico anterior. Se a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, é o problema, por lógica simples, a valorização de Deus, em detrimento das outras coisas, é a solução. Pastor, glória a Deus, finalmente, depois de 2000 anos de evangelho, alguém teve a revelação. Tive nada, todo mundo sabe disso. Gente. Provavelmente, no início de 2025, você deve ter dito, como quase todo ano os crentes falam, esse ano eu não vou orar mais.
esse ano vou ler mais a Bíblia. Esse ano vou estar mais envolvido com as coisas de Deus e da igreja. Alguns prometeram até jejuar. A questão não é ter um assentimento, um consentimento mental de que Deus é mais importante. O que é que eu e você precisamos para chegar nesse lugar? E aí eu volto lá na frase inicial do salmista. Tu me farás ver os caminhos da vida. Normalmente você não vê isso sozinho, sem intervenção divina. Isso não significa que Deus também faça isso sozinho, sem que você coopere. Porque muitas vezes as pessoas geram um desequilíbrio. Né? Jesus disse, em mim nada podeis fazer. E eles pegam isso como se Jesus fizesse tudo também sem a gente, o que não é verdadeiro. Né? Nós não podemos ficar sem Ele, e Ele também não vai executar a sua grande comissão, por exemplo, sem a gente. Então, há uma chave em toda a Escritura da salvação, o crescimento espiritual, execução do ministério, em todas as coisas, chamada interação. E nós precisamos entender como interagir com Deus para acessar aquilo que Ele quer fazer. Se fosse automático e espontâneo, não haveria advertências na Bíblia. Por exemplo, em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, pensem nas coisas que são de cima. Se a valorização do que é do alto fosse automático, não tinha ordem para buscar e pensar nisso. Agora, se tem ordem, não é automático. Mas se nos é dado uma ordem nos responsabilizando, também não depende só de Deus. Mas se sem Deus eu não enxergo os caminhos da vida, também não depende só de mim. Como nós podemos nos unir com Deus? Uma interação que seja eficaz, que nos permita ver isso. Em Filipenses 3, 7 e 8, o apóstolo Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor dele, ou por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Do que Paulo está falando? Quando ele usa as expressões lucro, perda, né? Quando ele está falando de ganho, de perda, eu e você precisamos entender que ele não está focando valores materiais. Ele não está falando de questões financeiras, monetárias, mas quando ele fala o que para mim era lucro, ele diz aquilo ao qual eu atribuía valor, importância. Se tornou perda, desvalorizou. Por que desvalorizou? Pela percepção de algo muito mais valioso do que o valor que eu atribuía àquilo. Diante da nova percepção de valor, aquilo que antes parecia importante, desvalorizou. Ou seja, se eu e você entrarmos no lugar de revelação, o que ele chama da excelência, outras traduções, a sublimidade, outras, a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Essas tentativas diferentes das traduções de traduzir essa palavra, é porque ela é abrangente. No original grego, de acordo com os léxicos, hiperus, é uma palavra que em essência significa aquele que se exalta, aquele que se sobressai, aquele que se eleva, fala de proeminência. Honestamente, eu não creio que é a proeminência do conhecimento, é o conhecimento do proeminente, daquele que se exalta. Quando nós entramos na percepção de valor que Deus tem, as outras coisas, em comparação, desvalorizam. Agora, como que nós podemos entrar na percepção de valor? E aqui que eu quero retomar o assunto do jejum. Honestamente, eu creio, diante de tudo isso, eu e você precisamos nos questionar qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã. A maioria dos cristãos não jejum. Nos últimos 3 anos, desde que eu publiquei o livro A Cultura do Jejum, nós fizemos muitas enquetes e muitos milhares de pessoas responderam essas enquetes, por pelo menos 2 vezes. A nossa amostragem estatística é muito maior do que as que você normalmente acessa do percentual de intenção de voto eleitoral. Então, estou falando assim de uma amostragem de muitos milhares de pessoas mesmo. Em média, cerca de 60% dos cristãos afirmam nunca ter jejuado uma vez sequer na vida. Nenhuma experiênciazinha. O que se ele tivesse feito e tivesse nos 40%, não faria dele um jejuador profissional. Só alguém que pode dizer, pelo menos uma vez eu fiz. Você consegue imaginar um crente, depois de 20, 30 anos de caminhada cristã, dizer, não, teve uma vez na vida que eu orei. Você ia considerar ele um crente saudável? Teve uma vez na vida que eu fui generoso, ou dei uma esmola. Você ia considerar ele um crente saudável? Ok, mas esses são os que já entraram no 40%. Aí a gente começa a perguntar para os 40%. Quem já jejuou mais de um dia? Ou mais de uma vez? O percentual diminui. Quem fez jejuns... E o grupo vai diminuindo. Porque assim, não tem sido uma prática e uma cultura no nosso meio. Mas normalmente os poucos que fazem ainda têm uma visão distorcida. Por exemplo, o meio pentecostal, de uma forma geral, ainda lidera a prática do jejum. Uma visão equivocada. Tem que pagar o preço. Tem que sacrificar.
E é quase como se fosse assim, se eu sofrer, eu vou merecer alguma coisa. Isso é uma contradição da graça. O jejum é bíblico? Evidente. Jesus diz quando jejuares, ele nunca diz se jejuarem. Ele espera que a gente faça isso. Quando perguntaram para ele por que os discípulos de João frequentemente jejuam e oram, os dos fariseus e o seu não, ele falou, enquanto o noivo está presente, não vai rolar. Mas quando o noivo for tirado. Aí tem gente dizendo, jejum é coisa do Antigo Testamento. Jesus diz, quando o noivo for tirado, assunto aos céus, durante toda a sua ausência, até os dias do seu glorioso retorno, eles vão jejuar. Evidente que iríamos. Você olha para o livro de Atos e vê várias expressões de jejum sendo registradas. Agora, a questão não tem a ver com mérito. Nós precisamos entender a essência dessa mensagem. E eu lembro que, um tempo depois de já ter publicado esse material, mas querendo entender cada vez melhor o jejum, eu estava me gastando diante de Mateus 4, o jejum de Jesus no deserto, com a sensação, tem aqui alguma coisa que eu ainda não enxerguei, tem aqui alguma coisa que eu não percebi. E eu gosto muitas vezes, eu chamo isso de meditar, mas na hora de tentar explicar para os outros que é a meditação, eu digo, é ficar conversando com o texto, aí passando palavra por palavra, fazendo questionamentos, oro, leio de novo, oro mais, leio mais. Eu não sei quanto tempo eu estava enroscado naquele texto, olhando e dizendo, Deus, tem algo aí que eu não vi. Me ajuda a acessar, me ajuda a entender isso. E de repente o Espírito Santo fala ao meu coração. Qual foi a primeira resposta que Jesus deu à primeira tentação do diabo? Eu falei, bom, ele disse, está escrito. O Senhor disse, e o que ele citou está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz, onde isso está escrito? Isso eu já sabia de cor, Deuteronômio 8,3. Ele falou, vá para Deuteronômio 8,3. Se você puder, eu quero que você abra lá comigo. Jesus citou uma parte do texto falando sobre nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra de Deus. Eu quero ler essa frase dentro do contexto. O texto diz assim, Moisés falando da parte de Deus, a nação de Israel. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então, os primeiros dois verbos, ele humilhou vocês. Segundo, os deixou passar fome. Essas duas coisas estão conectadas ao conceito de jejum. Assim como Jesus está aplicando isso num contexto de jejum. E eu e você precisamos pensar nisso. Por exemplo, o Antigo Testamento tinha um dia obrigatório, compulsório de jejum para toda a nação de Israel. Era o dia da expiação. Está registrado em Levítico 16. No dia do perdão dos pecados, dos sacrifícios, até como uma expressão de arrependimento, todo mundo tinha que jejuar. Só que você não encontra em Levítico a expressão jejum. O texto diz assim, vocês afligirão as vossas almas. Outras versões dizem, vocês vão se humilhar. Só que Deus diz, quem não se humilhar, quem não afligir sua alma, será eliminado do meio do povo. Se humilhação ou aflição de alma fosse só um sentimento, como saber quem fez e quem não fez? É no livro do profeta Jeremias, e depois no livro de Atos, no registro de Lucas, que você vai ver uma menção tanto do Antigo como do Novo Testamento, chamando o dia da expiação de o dia do jejum. E, evidentemente, isso fica claro, além de toda a tradição de como eles praticavam a humilhação, de que nós estamos falando a respeito do jejum. Outro dia um irmão falou assim para mim, não, pastor, eu não gosto de jejuar. Falei, por que não? Ele falou, porque a gente fica triste. Eu, duh. Falei, a ideia é afligir sua alma, meu lindo. A outra, ainda pior do que isso, falou para ele, não gosto de jejuar. Por quê? Porque eu sinto fome. Duh. Eu falei, isso é parte da ideia. Embora, para quem depois com o tempo vai migrar para o jejum prolongado, eu preciso te avisar que depois de 3 dias você não tem fome. As pessoas não acreditam disso, mas energia que movimenta seu corpo, glicose, que vem de um grupo alimentar que nós chamamos de carboidrato. Depois que você deixou de ingerir isso, seu corpo vai queimar glicogênio. A glicose ingerida antes, guardada como reserva, porque você ingeriu mais do que precisava, acumulado no músculo e no fígado. E no máximo 3 dias, seu glicogênio acaba. Quando acabar, isso é fisiológico, é científico, seu corpo vai queimar gordura como outra fonte alternativa de energia, que é o processo que chamam de cetose. O que é a dieta cetogênica? A pessoa não está em jejum, está comendo, mas não come a glicose. O carboidrato vai queimar, forçar o corpo a queimar gordura. É o que acontece no jejum. Quando o seu corpo começou a queimar gordura, você trocou o alimento externo por um interno. E você está se alimentando das suas reservas. Você não tem fome. Eu sei o que eu estou te falando. Que dia é hoje? 27? Eu estou hoje há 28 dias
em jejum. E eu treino quase todos os dias. Então, assim, não me diga que não é possível fazer, que você não tem energia, que você não tem disposição, você tem. Agora, os primeiros 3 dias, normalmente, para quem não sabe o que é se preparar, e vai sofrer os efeitos da desintoxicação, dor de cabeça, irritação. Eu, no início, eu tinha um conflito. Eu lembro de falar para um pastor, eu falei, eu jejuo para não pecar, mas no segundo dia eu quero matar alguém. Porque as pessoas falam assim, pastor, o primeiro dia é muito ruim. Eu falo, tenta o segundo para você ver como é pior. Eu brinco que os primeiros 3 dias pode ser para alguns o vale da sombra da morte. Mas depois a coisa melhora. Né? A ideia que eu e você precisamos entender é que existe um propósito por trás de você negar algo que não apenas... A questão não é sustento. Enquanto você tiver reserva, quando a Bíblia diz que ao fim de 40 dias Jesus teve fome, essa fome não é aquilo que eu e você sentimos quando pulamos 1 ou 2 refeições. Isso é um desconforto, um protesto do seu corpo pedindo glicose. Né? Quando a Bíblia fala que Jesus teve fome, é a fome real. As reservas de gordura se acabaram. O corpo vai entrar em modo de inanição, consumo de tecido vivo. Meu amigo, se Esaú, com menos do que isso, desesperou a ponto de vender o direito de primogenitura, é lógico que Jesus, enquanto homem, na mente de Satanás, 40 dias eu fiz por a palavra de Deus. Sendo que o 3º e o 4º Deus me pediu para fazer no mesmo ano, 1 por semestre. Quando eu terminei o 2º, eu disse a Deus chorando, agora quem vai te pedir algo sou eu. O Senhor me pediu, eu te dei o que o Senhor me pediu. Agora eu que estou te pedindo algo. Me deixa continuar. Me deixa fazer pelo menos 2 todo ano. Eu falei para Deus, se o Senhor, minha esposa ou meu médico não me pararem, eu quero continuar fazendo isso. Eu não sinto nenhuma obrigação, eu não tenho um voto, mas eu comecei a entrar no lugar de percepção de deleites, que eu nunca havia acessado na minha vida. Há 2 anos atrás, aqui eu encerro. Há 2 anos atrás, eu estava na madrugada do 39º dia de um desses jejuns. E acordei de madrugada. Eu estava conversando, acho que foi com Ariel, com os pastores. O sono da última semana ele parece sobrenatural. Principalmente para quem, né, se exercita. Eu queimo aí de 3.500, às vezes a 5.000 calorias, mesmo em jejum. E o corpo ele precisa se recuperar. Por mais que ele vá queimando reserva de gordura, ele precisa se recuperar. E o sono da última semana, eu falo assim, eu sempre fui o hiperativo que não gostava de dormir. Eu tive que criar uma cultura de descanso por entendimento do que a Bíblia fala sobre cuidar do corpo. Eu dizia para minha esposa, não espere eu ter prazer nisso. Dizer, como às vezes você fala, eu amo dormir. Né? Eu dizia assim, não gosto não. Mas essas últimas semanas do jejum, eu falo assim, é prazeroso. É um sono profundo, é inexplicável. Mas eu acordo no meio da madrugada, com vontade de ir no banheiro, já pensando, não devia ter tomado tanta água no treino de ontem à noite, que eu fiz tarde. Eu sabia que esse tanto de litros e litros d'água ia cobrar a conta. E eu estou chateado comigo, imaginando que se eu levantar e ir ao banheiro, eu posso não entrar no mesmo sono profundo. Mas quando eu vou voltar do banheiro, pela primeira vez, eu já estava com 50 anos de idade, pela primeira vez na vida, tive uma preocupação que eu nunca tive. A preocupação não era mais se vai atrapalhar meu sono. Eu estava com tanto sono, gente, parecia um zumbi, parece que eu ia dormir em pé. A minha preocupação é, existe algum perigo de eu dormir andando e cair antes de chegar na cama? Alguém já teve essa preocupação? Eu nunca tinha tido até aquele dia. Mas eu lembro que eu voltei assim, do manhã em direção à cama, já com a mão na frente, e quando eu vi que estava perto, já me joguei. Encostei a cabeça no travesseiro, me deu aquela satisfação, porque eu pensei, 3 segundos eu apago e vou dormir como estava antes. Foi nessa hora que alguma coisa passou dentro de mim. Não foi bem uma voz. Podia ser parecido com um pensamento ou um sentimento. Mas algo sussurrou dentro de mim. Por que você não ora um pouco? Primeira coisa que eu pensei, eu não quero orar, eu quero dormir. Então isso não é de mim. Certeza que não é uma autossugestão. Porque eu não queria orar. Outro dia um fariseu ainda falou, voz alta, misericórdia. Eu falei, misericórdia tu, 40 dias em jejum, orando o dia inteiro, não está bom para você, miserável? Naquele momento eu estava com sono e muito sono, difícil de explicar o tanto que estava, eu queria dormir. Mas quando aquilo passou, eu falei, se não é de mim, e é externo, então é espiritual, eu continuei eliminatória. Certeza que não é o diabo. Ele não é besta de me chamar para orar, ele não ia dar esse tiro no pé. Então, por eliminatória, sem nada espetacular, extraordinário, eu penso, se não sou eu nem o Satanás, só pode ser Deus. A cabeça ainda quer dizer para você, não, isso é de você mesmo. Eu falei, você quer dormir? Como que é de mim mesmo? Eu penso, se
for de mim mesmo, o máximo que eu vou perder é um deleite inferior, que está muito bom. Mas se não for de mim, for Deus chamando e eu não atendo, eu vou perder um deleite superior. Eu falei, quer saber, com ou sem vontade, eu vou orar. Só que eu estava tão atordoado de sono, eu não sei você, mas eu já ri muito em vigília. Vendo gente, o cara está falando orando, e os discos vão travando de sono, e eu começo a falar bobagem. Não sei se você já teve esse espírito, mas tinha vigília que eu começava a rir, eu dizia para Deus, desculpa, eu não aguento mais orar. Eu ria, mas ria com força. Eu lembro de um que estava do meu lado, uma hora para outra, ele falou, ô Senhor, que Deus te abençoe. Eu falei, já foi, velho. A boca ainda está mexendo, mas os discos já estão travando tudo. Né? E a hora que eu comecei, a sensação que eu tinha era que eu estava meio atrapalhado. Porque sabe quando você não pensa no que vai falar? E a minha primeira frase, falei, Senhor, quero te agradecer por mais um jejum que está terminando. Quando falei isso, já me arrependi. Falei, peraí, eu estou agradecendo que Ele me sustentou até aqui, o aleluia vai terminar, vou sair do castigo. Não é legal falar isso para Deus. A hora que me deu aquela coisa, e eu passei a pensar no jejum, minha mente rapidamente divagou. Eu lembrei de um detalhe. Eu não estava fazendo aquele jejum sozinho. Minha esposa e meus 2 filhos decidiram me acompanhar. E de repente eu penso, caraca, para identificar com os... Caraca, Manu! Para me identificar com o público. Caraca, já não é comum ter doido que jejue 40 dias, mas uma família inteira. Eu pensei, isso talvez seja histórico. Mas eu me lembro que não é só minha família que decidiu me acompanhar. Cerca de 20 dos meus pastores da equipe de liderança, porque já sabiam a época do ano que eu fazia, resolveram me acompanhar. E aquilo me tocou, eu falei, Deus, eu não chamei ninguém. E quando eu falei, eu não chamei ninguém, agora sim eu ouvi uma voz, que inconfundivelmente era a voz de Deus. A voz diz, quem chamou fui eu. E até aquele dia eu não parei para pensar que nós estamos vivendo um tempo, uma época, que está vindo um chamado do trono de Deus, para que a gente entre mais profundamente nessa prática. Mas quando a voz disse quem chamou fui eu, foi como se alguém lá no céu apertasse o botão que ativa o modo glória. E a glória de Deus encheu aquele quarto, de uma forma que eu não consigo te descrever. Foi uma das experiências mais profundas e marcantes da minha vida. O dia seguinte, eu contei não só para minha esposa, para meu filho, mas ligamos para minha filha, era a única que estava morando em outra cidade, já tinha casado. E eu queria que ele soubesse o que aconteceu. E ela falou, pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, só estou reunindo você por telefone, para contar algo. Ela falou, eu posso falar? Vá adiante. Eu falei, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela disse, pai do céu, você viu Deus? Eu falei, graças a Deus que não. Ela, como assim? Eu falei, filha, não dá para explicar como algo tão maravilhoso pode ser tão assombroso. A percepção da grandeza daquele ser não era um medo ruim, mas uma reverência me entra. Eu fecho meus olhos. Ela falou, pai, mas o quarto não estava escuro. Eu falei, ele é luz, vai garantir que o escuro me poupe. Eu falei, além de fechar os olhos, eu cobri os olhos com as mãos. Eu botei a cara no chão e apertei com a maior força possível para proteger meus olhos de ver qualquer coisa. E não sei se veria. Mas deixa eu te dizer algo, eu nunca senti tanto deleite, tanto prazer na minha vida. E tudo que eu lembrava era o Salmo 16, 11, na tua presença, a plenitude de alegria, a delícias perpétuas. Eu chego em alguns lugares, sento com o pessoal para ter tempo de mesa, quando falo não estou comendo, eu vejo que eles estão me olhando com a cara de que dó. Eu penso, dó de tu, miserável, porque acho que quem está ganhando é você e quem está perdendo sou eu. Há um lugar mais profundo onde nós podemos entrar. À espera de um avivamento geral, disse Stephen Olford. Não é desculpa para eu e você não vivemos um avivamento individual, pessoal. Cada um de nós pode entrar num lugar mais profundo, de uma conexão com Deus, que vai nos empurrar, não apenas sozinhos, mas juntos, para fazer a diferença. E eu encerro citando a frase de um homem de Deus do século XVI, Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas ouso dizer o contrário. Quando o jejum reaparece, o significado de Deus aumenta
Você pode ficar em pé para parecer que está acabando. Gostaria que nós orássemos por um instante. Quantos músicos ministros, como Deus lhes dirigir, eu quero que você ainda não cante, mesmo conhecendo a melodia. Eu quero que você ore. Eu sinto a doçura da presença dele aqui. Eu sei que você também. Deixe isso envolver seu coração. Deixe isso atrair você. Deixe isso te despertar um pouco mais. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro que possamos não apenas preservar, mas desenvolver a sensibilidade para com o Senhor. Não há nada que nos manterá tão ativos na missão e na capacidade de executá-la com todos os recursos sobrenaturais do que uma profunda comunhão e intimidade com o Senhor. De uma vida onde a força e a estrutura da carne e da velha natureza é quebrada e nos permitimos ser cheios e guiados pelo Teu Espírito. E Pai, nós queremos entrar nesse lugar de valorização. Nós queremos resgatar essa prática tão necessária que o Senhor espera de nós. Aprender, desenvolvê-la no dia a dia. Mas nós oramos que essa manhã seja não, ó Deus, um tempo de avaliação, mas de entrega, de compromisso, de uma retomada, de decidir não permanecer naquele lugar raso, mas seguir para as águas profundas, que são o lugar do nosso chamado. Sopra sobre nós nessa manhã. Nós oramos que o Senhor não nos deixe sair daqui só com informação a ser digerida e avaliada, mas nós oramos pelo toque do Senhor, por despertamento espiritual. Nós oramos pelo Teu sopro. Toca as nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Abre seu coração, porque você fica em pé, mas ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Rasga seu coração, se expõe a Ele.